O imperialismo norte-americano representa uma estratégia geopolítica de influenciar economicamente, politicamente e até militarmente outros países, mantendo o controle de diversas nações para o seu favorecimento. As práticas imperialistas dos Estados Unidos foram explicitamente marcadas nas demais regiões das Américas. A adoção da doutrina Monroe no início do século XIX, cujo lema era América para os americanos, defendia a independência dos países americanos, eliminando a influência e domínio direto da Europa. Assim, os Estados Unidos se transformariam em um padrinho dos novos estados independentes. Anos mais tarde, no início do século XX, surge a política do Big Stick. Os Estados Unidos deixou claro que retaliaria qualquer um que ousasse impedir seus interesses. Nesse período ocorreu uma expansão da Marinha dos Estados Unidos e um maior envolvimento do país em questões internacionais na América Latina, como, por exemplo, a participação da independência do Panamá, que resultou na construção do canal hidroviário. A rota de transporte eficaz na região istmica do Panamá permitiu a ligação do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Assim, a carga americana passou a ser transportada da costa oeste à costa leste no sistema fluvial e marítimo, elevando os lucros dos Estados Unidos. O Canal do Panamá ficou sob posse dos Estados Unidos de 1903 até 1999 e incluía o canal e as áreas circundantes. Desde as primeiras décadas do século XX, uma série de empréstimos foram concedidos aos países latino-americanos, objetivando a dependência econômica e, consequentemente, a manipulação de acordos com os interesses dos Estados Unidos. No decorrer de todo o século, tal prática foi ampliada pelo governo norte-americano, que, dessa forma, consolidava o imperialismo econômico sobre grande parte do continente americano. Muitos países latino-americanos permaneceram endividados por muitos anos, devendo quantias vultuosas aos Estados Unidos. Em meados do século XX, após as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos recrutou outros países como aliados ao fazer frente à nova ameaça do período da Guerra Fria, a União Soviética. Ele foi o grande financiador da reconstrução dos países europeus arrasados pelos conflitos mundiais. Semelhantemente, os Estados Unidos investiu em países do sudeste da Ásia que estavam reerguendo após a Segunda Guerra Mundial. Além destes espaços, os recursos estrangeiros estadunidenses também chegaram ao Brasil em volume muito grande. Com isso, tanto empresas privadas quanto estatais foram beneficiadas, além das multinacionais. Lembrando que esses recursos foram usados no segmento industrial. Deste modo, usando de financiamentos e de inúmeras outras estratégias de influências geopolíticas, como o apoio dos governos militares na América Latina, os Estados Unidos fortaleciam seu domínio sobre o mundo capitalista, tentando frear a expansão socialista. Mas a ordem mundial bipolar foi rompida no início dos anos de 1990, com o fim da União Soviética, fazendo os Estados Unidos a potência hegemônica planetária. A superpotência mantinha a prática de instalar filiais de suas empresas em vários países, passando em muitos deles a controlar importantes setores da economia, tornando-os ainda mais dependentes de suas práticas econômicas impostas. Sem a ameaça soviética, os Estados Unidos promoveu as chamadas guerras preventivas, ou seja, ataques a países onde havia séria contestação às políticas norte-americanas e a seus interesses. Após os atentados do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos aplicaram uma política de combate ao terrorismo, que foi utilizada como argumento para justificar um grande esquema de inteligência e espionagem nacional e internacional. Foi nessa época que a Lei Patriótica foi decretada, poucos dias após o 11 de setembro. A Lei Patriótica permitiu levantar as restrições legais ao controle de telefonemas particulares, de trocas de e-mails, de transações bancárias,
restrições ao direito de circulação, toques de recolher e até de investigações com consequente ordenação de prisões sem ordem judicial ou elementos para acusação, realizadas com base em suspeita, sendo um decreto considerado anticonstitucional que sacrificou os direitos democráticos americanos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Aliança Militar Internacional fundada em 1949, foi criada como um pacto militar entre os países do Atlântico Norte contra o avanço da influência socialista após a Guerra Fria. Em 2001, a OTAN anunciou a aplicação do princípio da segurança coletiva, que afirma que um ataque feito a um país membro seria um ataque contra todos os demais. Como os ataques terroristas ocorridos em 2001 foram considerados atos de guerra pelo governo norte-americano, a cláusula foi invocada. Por esse motivo, a OTAN participou da organização da invasão do Afeganistão e sua ocupação. Detalhe, os Estados Unidos contribuem com mais de 70% da receita destinada à defesa da OTAN. Assim, as guerras assimétricas, aquelas que ocorrem entre países em que o poder militar de destruição difere significativamente ou cuja estratégia ou tática difere sem nenhuma equidade, resultava em um conflito desigual e incompatível, impondo os interesses da potência hegemônica, como a instalação de governos pró-Estados Unidos em diferentes áreas estratégicas do mundo. Sua ousadia levou a incursões militares sem o apoio de organizações internacionais, como em 20 de março de 2003, quando tropas dos Estados Unidos e aliados invadiram o Iraque. Neste caso, sem o apoio da ONU e também da OTAN para derrubar o regime do ditador Saddam Hussein, a quem os americanos acusavam de desenvolver armas de destruição em massa, justificativa que se mostraria falsa pouco tempo depois. A grande potência utilizou em muitas ocasiões a defesa da democracia como justificativa para realizar intervenções militares e aplicar sanções políticas e econômicas a diversos países, o que gerou inimigos. Durante o governo Obama, em 2011, uma ação militar no interior do Paquistão resultou na captura de Bin Laden. O saudita teria sido executado com um tiro na cabeça e seu corpo lançado ao mar. Posteriormente, os Estados Unidos participaria de intervenções militares na Líbia e na Síria. Mas ao longo do século XXI, novas crises cíclicas do capitalismo passaram a comprometer o crescimento da superpotência, revelando sua natureza estrutural e geral. Assistiu-se também ao retorno da corrida neocolonial e armamentista, revelando uma nova crise da hegemonia mundial. E diversas decisões políticas ajudaram o país a retroceder. Já no governo de Donald Trump, o discurso era de América em primeiro lugar e de tornar a América grande novamente. Esse discurso ocasionou o fim de acordos e de políticas adotadas em outros governos. Assim, as taxas de importação foram elevadas dos produtos chineses, complicando as relações com o maior rival econômico. Também reacendeu as tensões com o Irã e com povos muçulmanos. Além disso, terminou com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, e criou o USMCA. Em contrapartida, do outro lado do mundo, a China superou a economia do Japão em 2010 e se transformou na segunda maior economia do planeta. O dragão asiático, já há alguns anos, dá indícios que pode ultrapassar o rival ocidental e assumir o primeiro posto do ranking. E no governo de Xi Jinping, a política externa chinesa mais ostensiva, entendida não apenas como auxiliar ao desenvolvimento nacional, mas também como forma de proteger o seu próprio cenário internacional e suas alianças geopolíticas, preocupa os Estados Unidos.
Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos tem se preocupado com este crescimento chinês e também da sua postura mais influente no mundo. E nas duas reuniões da cúpula do G7, o presidente Joe Biden pediu a líderes de outros países ocidentais que se oponham à crescente influência da China. Em 2022, o G7 propôs investir em outros países cerca de 600 bilhões para se contrapor ao cinturão da rota da China. O fato é que existe um forte mal-estar pela forma como as autoridades norte-americanas conduzem suas políticas no mundo. Os Estados Unidos tentam sustentar com países aliados suas ideias mais semelhantes, uma ordem mundial favorável aos seus interesses, mantendo um rastro de poder internacional. Até mais!